Momento de meditação. Vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Conferência, conversa particular entre duas ou mais pessoas sobre tema considerado importante. Nós lemos no livro de Isaías, no capítulo 1, o versículo 18, e o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem Conferência com Deus, no parágrafo 51, o profeta diz: vocês sabem, ultimamente temos ouvido tanto acerca de conferências, pessoas encontrando-se. É disso que Deus está falando aqui, uma conferência com seu povo. Vinde e arrazoemos. É isso que temos feito estes últimos dias. E tanto da nação e os assuntos nacionais hoje são baseados em conferências. É isto que Isaías, capítulo 1, versículo 18, o Senhor está dizendo, fazendo uma conferência com o seu povo. E no parágrafo 65 em diante, o profeta de Deus disse: então Deus tem realizado algumas grandes conferências. Houve uma ocasião na grande economia de Deus, quando teve que ser realizado uma conferência. E a primeira que posso enumerar para esta terra foi no Jardim do Éden, quando os anjos de Deus vieram para casa chorando, dizendo: teu filho caiu, ele pecou e ele quebrantou teus mandamentos. Alguma coisa tinha que ser feita. A criatura de Deus tinha caído da graça e estava sujeita à eterna separação
da presença de seu Deus e seu Criador. Era um momento crucial, porque o Rei do Céu tinha dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E colocando sua confiança em seu filho tinha quebrantado o seu mandamento. Alguma coisa tinha que ser feita, era sua criação, era a obra de sua própria mão, era o amor de seu coração, a menina de seu olho. Algo tem que ser feito. Assim, era preciso marcar uma conferência. Deus selecionou uma certa árvore no jardim do Éden, e depois que ele tinha jogado velhas peles de ovelhas ensanguentadas para dentro, para trás dos arbustos, ele chamou Adão e Eva, e lá ele fez uma conferência, conversou sobre o assunto e fez um remédio para esta coisa horrível que seus filhos tinham feito, a conferência de Deus. E uma decisão foi tomada. Sempre em uma conferência há uma decisão. E Deus tomou uma decisão. Isso porque Eva teve, quando ele a manteve no banco das testemunhas, porque ela tinha tirado a vida do mundo, ela teria que trazer vida ao mundo, e Adão e a serpente, e lógico, a raça inteira caiu com Adão. Então Deus fez uma conferência. Ele matou um cordeiro e tirou a pele do cordeiro e fez uma roupagem para Adão e Eva, sangue escorrendo sobre o seu corpo. Algo havia morrido, simbolizando já o Calvário, a cruz. A sentença veio para Adão: no suor do seu rosto comerás o teu pão. Para Eva, com dores terá filhos. A serpente foi amaldiçoada e ela passou a rastejar. O Calvário, Deus usando de graça, de misericórdia, lá com Adão e Eva, abrindo um caminho para trazer os seus filhos de volta. A conferência de Deus com os anjos, com seus filhos. E então eu posso me recordar de uma outra conferência, de um profeta fugitivo que tinha fraquejado em suas decisões. O homem, desde o primeiro, como Adão e Eva, tem fraquejado, tem falhado, mas o Senhor tem feito uma conferência. Vinde, então, e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados seja como a escarlata, eles se tornarão mais branco do que a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais brancos do que a branca lã. E Moisés pensou que a tarefa era demasiado grande, e ele tinha fugido e arranjado uma esposa, e voltou para o deserto, e tinha estado lá por 40 anos, um profeta, ungido de Deus, com uma grande comissão, nascido no mundo, um profeta, mas ainda assim
diante da simples ameaça por causa do erro que havia cometido. Ao tomar isto em suas próprias mãos, ao invés de seguir as instruções de Deus, ele matou um homem e, diante da ameaça, com medo de Faraó, ele fugiu para o deserto e esteve lá por 40 anos. E os escravos do Egito, a tarefa era tão grande, as costas deles estavam tão doloridas, o coração deles estava tão quebrantado, até que o clamor deles veio diante de Deus, ao ponto em que ele foi forçado a ter uma conferência. Há uma maneira de se forçar para que haja uma conferência. Você pode fazer isto em sua própria vida, um acerto de contas, as cargas do povo e os clamores eram tão grandes que Deus teve de ser forçado a convocar uma conferência. Quando Deus toma uma decisão, tem que ser daquela maneira. Assim, ele já tinha, antes da fundação do mundo, tinha colocado um homem no livro da vida do Cordeiro para o propósito de libertar aquele povo. Todas as coisas foram pré-planejadas por Deus. O nome daquele homem era Moisés, seu servo. Assim, antes da fundação do mundo, Moisés foi escolhido para libertar o povo. E Moisés tinha falhado para com Deus. Isso devia nos dar confiança e coragem. Veja isto que o profeta está dizendo. E Moisés tinha falhado para com Deus. E quando você vê um mensageiro, um homem de Deus falhando, isto deve dar a você confiança e coragem. Oh, o cabeça da raça humana falhou, errou, Adão, Eva, mas Deus fez uma conferência, conversou sobre o assunto para tirar os seus filhos do abismo. E quando você vê Moisés falhando terrivelmente, um mensageiro do Senhor, isto te deveria dar confiança e coragem. Nós que temos falhado para com Deus, nós ainda temos esperança? Não, as esperanças não acabaram. Você pode até pensar, para mim, não há mais chance, não tem mais oportunidade. Você pode ter uma conferência com Deus, falar com Ele sobre o assunto e Ele vai mostrar isto para você. Diz o Senhor: argue-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais brancos do que a branca lã. Nós falhamos para com Ele como igreja, nós falhamos para com Ele como povo, mas convoquemos uma conferência
Conversemos sobre o assunto com ele, vejamos o que ele nos dirá, vejamos a que decisão nós vamos chegar. O homem de Deus tinha falhado e Deus teve que marcar uma conferência. Ele não poderia usar nenhum outro. Ele tinha selecionado Moisés. Deus não coloca ninguém no seu lugar. Ninguém pode tomar o lugar de outra pessoa. Quando você tem falhado para com Deus, como Moisés, como Jonas e tantos outros, Deus marca uma conferência para acertar isto com você. Ele não pode usar nenhum outro. Ele usa você mesmo. Ninguém pode tomar o seu lugar e você não pode tomar o lugar de ninguém. Assim ele foi até o deserto, algum lugar remoto do deserto, perto de Sinai, e ele selecionou o topo de uma montanha e uma sarça, um certo lugar. Ele passou: trarei Moisés até aqui, este será um bom lugar, longe de suas ovelhas, longe de sua esposa, longe de seus filhos, longe de todos, e vou marcar uma conferência com ele. É isto que Deus faz. Ele marca uma conferência com cada um de seus filhos para resolver o assunto. Esse Deus tão misericordioso, cheio de compaixão, benigno, e ele mostra: ainda que os vossos pecados seja como a escarlata, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão mais brancos do que como a branca lã de um cordeiro. Lá, quando ele falou ao profeta, eles finalmente chegaram ao ponto: tenho ouvido o clamor do meu povo, é por isso que o chamei. Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo lá, e recordo-me que fiz uma promessa que tenho que cumprir. Agora estou enviando-o até lá. Moisés teve suas objeções a Deus. Ele era um homem. Ele disse: mas quem sou eu? Eu não consigo falar. E então, nesta conferência, Deus disse a Moisés: quem fez a boca do homem? Quem fez o homem falar? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? E Moisés ainda reclamou. Ele queria ver a glória de Deus. Ele disse: Moisés, se você deseja saber quem sou eu sou um Deus operador de milagres. Lança sua vara na terra, e ela transformou-se em uma serpente. Então ele disse: meta sua mão no seu seio, e tirou-a, e era lepra. E quando ele a colocou de volta e a tirou, ela estava curada. Disse: você sabe quem sou eu, Moisés? Eu sou Deus que realiza milagres. Eu sou Deus que cura os enfermos.
e os aflitos. Eu sou Jeová Deus. Moisés disse: eu vejo tua glória. Uma coisa mais eu quero saber, antes que esta conferência seja encerrada. Quem direi eu a Faraó que me enviou? Ele disse: diga-lhe que o eu sou o enviou. Não eu fui, ou eu serei, mas eternamente presente, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou é tempo presente. Agora, isto inclui o futuro, o presente e o passado. Eu sou o enviou. Moisés recebeu suas ordens e desceu ao Egito. Saindo, trazendo os filhos, chegou o tempo. Então, quando eles estavam encurralados, um povo que foi chamado para fora, um povo separado do resto do mundo. Israel era o povo de Deus. Enquanto estava no Egito, uma vez fora do Egito, eles eram a igreja de Deus. A palavra chamados para fora, ou igreja, significa chamados para fora. Assim eles haviam sido chamados para fora do resto do mundo, e eles são a igreja. Isso é o que é esta manhã. Aqueles que foram chamados para fora do mundo, não importa a etiqueta denominacional que tenha sobre si, se foram chamados para fora, eles estão separados para Deus, são membros de sua grande igreja. Assim que estas pessoas tinham se separado ao oferecer o sangue do Cordeiro e ao aplicar o sangue sobre a verga da porta, e isso foi aplicado com isopo. Olhe, quero que você repare em algo aqui. É tão surpreendente. Moisés ordenou que eles tomassem isopo e embebessem isso com o sangue do Cordeiro e o espalhassem sobre a porta. O sangue, lógico, representava o sangue de Cristo. O isopo era erva daninha comum, podia ser encontrado em qualquer lugar. Apenas apanhar uma mão cheia de erva daninha. Isso mostra que o sangue é tão simples de aplicar. As ervas daninhas representavam fé. Apenas fé em Deus. Você não tem que ir a mais nenhum lugar. Apenas tome a fé de Deus e aplique o sangue ao seu coração. Diga: eu estou separado das coisas do mundo, porque pela fé eu aplico o sangue ao meu caso esta manhã. Serei curado, porque eu aplico o sangue sobre a verga do meu coração. Nunca deixarei a dúvida golpear-me novamente, porque vou proteger-me aplicando o sangue de Jesus pela fé, meu isopo, sobre minha porta, e nenhum inimigo entrará. Nunca mais vou descrer da palavra de Deus. Isso é o quanto isto é simples nesta conferência
Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.